Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Cormando Trindade, professor de Geografia de Tapes, aqui no cantinho do Rio Grande do Sul, a eterna namorada da Lagoa dos Patos. Né pessoal? E hoje estou trazendo para você mais uma aulinha de Geografia, uma aula bem rápida. E hoje eu vou falar sobre os recursos naturais renováveis e também os recursos naturais não renováveis. Vamos aprender pessoal? Então, vem comigo. Bom pessoal, vamos lá então. Nós seres humanos, né? O homem, ele faz parte da natureza desde que ele surgiu na Terra, desde que ele surgiu no nosso planeta. E ele sempre contou com a natureza para sobreviver. Ele sempre fez uso do que a natureza oferecia, seja coletando alimentos, seja coletando água, seja procurando abrigo, confeccionando algumas ferramentas como o homem primitivo confeccionava, que era como se fossem umas lanças, umas machadinhas e coisas desse tipo. Porém, a humanidade, quando surgiu, ela fazia uso da natureza apenas para o seu próprio sustento. Porém, com o passar dos anos, devagarzinho, ela foi se adaptando e começou a produzir com excessividade, ou seja, fazer uma produção excedente, né? Isso foi uma prática que começou devagarzinho ao longo dos anos, porém acabou se intensificando após a primeira Revolução Industrial. Agora que nós começamos a falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial, nós temos que falar sobre as sociedades capitalistas. Capitalismo é um modelo econômico que preza pela busca incessante do lucro. Ou seja, eles querem sempre lucrar mais. Ou seja, eles querem sempre ter uma produção excedente para poder comercializar. Ou seja, o homem ele vai extrair os elementos da natureza, que é o que nós chamamos de recursos naturais, ou seja, aquilo que é necessário para a gente e está na natureza, e vai utilizar essas coisas que foram extraídas da natureza para confeccionar outro produto para que esse produto seja comercializado. Ou para esse produto se tornar uma ferramenta para eu poder prestar algum serviço, desde que esse serviço gere o lucro que eu estou procurando, né? Então, o que podem ser esses recursos naturais? Esses recursos naturais podem ser o solo, podem ser as árvores das florestas, podem ser as águas do oceano, os animais, o oxigênio, pode ser a energia solar, por exemplo. E esses recursos naturais eles podem ser classificados de duas maneiras, né? Da mesma maneira como nós classificamos as fontes de energia. Eles podem ser classificados como recursos naturais renováveis ou recursos naturais não renováveis. Então fica aqui comigo que eu já vou te explicar a diferença entre esses dois grupos de recursos naturais. Bom pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças entre os recursos naturais renováveis ou não renováveis. Pessoal, vocês precisam entender uma coisa, tá? Tudo que existe no nosso planeta é renovável, tá? Por exemplo, o petróleo, ele vai se renovar algum dia. Vai levar centenas de milhões de anos para ele se renovar, mas um dia ele renova. Porém, quando nós tratamos, né, dessa classificação entre recursos naturais renováveis e não renováveis, nós estamos falando em um período de curto prazo. Pessoal, centenas de milhões de anos para vocês é curto prazo? Não é, né? Então, o petróleo ele estará enquadrado então na característica, né, ou na classificação dos recursos naturais não renováveis, porque vai demorar demais, não é curto prazo. E não é só o petróleo que passa por isso. Temos o ouro, temos o ferro, temos o níquel, temos o alumínio. Tudo isso vão ser minerais então que vão passar por essa classificação de recursos naturais não renováveis, tá? Ou seja, como o tempo de renovação dele para ele ser reposto, né, para ele ser recuperado na natureza é muito maior do que o tempo em que nós levaremos para consumir esses recursos, a gente costuma dizer que eles não têm capacidade de renovação. Diferente dos outros, né, que são naturais, renováveis. Por que aqueles outros são renováveis? Porque esses vão conseguir, na maioria das vezes, se recompor, né, se recuperar, né, ser reposto na natureza na mesma medida que nós vamos utilizando. Quais recursos a gente pode dizer que são recursos naturais renováveis? Por exemplo, as florestas, a água, o solo, o oxigênio, tudo isso são recursos que a gente pode utilizar, que se nós utilizarmos da maneira correta,
eles irão se renovar. Já os recursos não renováveis, ele não vai acontecer porque ele precisaria de um tempo muito maior para essa renovação acontecer e a nossa utilização deles não vai ter esse tempo. Não vai dar esse tempo que a natureza precisaria. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então como eu já lembrei vocês nas últimas aulas, vou lembrar de novo. Eu tenho mais 3 livros a caminho aí que estão em processo de produção, que eu participei também, que contém histórias minhas e estão a caminhos. E eu vou sortear um aqui no canal. Se quando esse livro chegar, que eu não tenho o dia certo ainda, eu já tiver então com os 350 inscritos. Vamos lá, pessoal, falta bem pouquinho, já estamos quase batendo essa meta. Então, se inscreve no meu canal para me dar aquela força, vai que você sai com um livro desses. Se você ganhar, eu vou mandar para sua casa. Eu sei que você vai adorar esse tipo de leitura diferente que talvez vocês não estejam acostumados. No mais, era isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Queria deixar para vocês então aquele abraço. Até o próximo sábado com a nossa próxima aula. Então, até a próxima.